Beleza? Professor Edson na área. Turma, hoje nós vamos falar sobre os princípios do direito do trabalho. O que são esses princípios? São as bases, os fundamentos da prática do direito trabalhista, da relação jurídica tributária. Por que nós precisamos saber sobre os princípios? Provavelmente nós vamos ter, durante as relações trabalhistas, nós vamos ter algumas questões que não estão previstas em lei. Então, o julgador ou o intérprete do direito, ele vai ter que se apegar aos princípios para tentar resolver aquelas questões. Então, os princípios são basicamente isso, a base da fundamentação do direito que nós vamos estudar. Então, assim como nós temos outros tipos de princípios, nós temos os princípios gerais do direito, nós temos os princípios gerais da administração, princípios da contabilidade, nós temos os princípios, na maioria das ciências, nós temos os princípios gerais do direito, mas especificamente dentro do direito do trabalho, nós temos princípios específicos para serem utilizados nas relações de trabalho. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Certo? Primeira coisa que nós precisamos entender. Como eu expliquei para vocês, nós temos princípios que são utilizados de uma forma geral, de uma forma ampla em todo o direito. Nós temos os princípios gerais do direito. E eu gostaria de citar dois princípios que são conhecidos como gerais do direito, mas não só do direito, da maioria das relações entre as pessoas. Da maioria das relações jurídicas, nós temos uns princípios básicos. Então vamos lá. Por exemplo, nós temos no processo, nós temos que o princípio do processo é o contraditório, a ampla defesa, mais ou menos nesse sentido. E aí, o princípio que abarca todos os outros ramos do direito, os princípios básicos do direito, nós temos, eu vou citar dois para vocês, que é o princípio da boa-fé e o princípio da razoabilidade. O princípio da boa-fé quer dizer que, em regra, acredita-se que todo mundo que esteja envolvido em determinada relação jurídica, relação entre as pessoas, o direito vai partir do princípio que estão todos de boa-fé. Até aqueles casos de 171, de roubo, de passar a perna um no outro, o juiz, quando analisa, em princípio, ele vai acreditar que estão todos de boa fé. Depois, com a questão das provas que são apresentadas no processo, é que nós vamos decidir se todos os envolvidos em determinada causa estavam de boa fé, sim ou não. E nós temos o princípio da razoabilidade. O que é a razoabilidade? É utilizar a razão nas suas decisões. Você não vai aplicar uma pena, o direito não vai aplicar uma pena que seja muito mais grave do que o ato que foi praticado pelo indivíduo. Então, por exemplo, o cara jogou um papel de bala na rua e aí você vai penalizar ele com uma previsão legal, dizendo o seguinte: para todo aquele que jogar um papel de bala na rua, pena detenção de 30 anos de prisão. Isso não é razoável esperar. Eu cito esse exemplo em aula, como, por exemplo, o filho que desobedece o pai ou a filha que desobedece o pai e coloca o dedo no ventilador. Não é razoável você punir o filho arrancando o braço desse filho. Então, são coisas lógicas, coisas básicas da convivência, do bem-estar comum. Então, o princípio, eu quis trazer esses dois princípios, porque esses dois princípios também são aplicados dentro da relação trabalhista. Boa-fé, em regra, tanto o empregado quanto o empregador, quando decidem por assinar um contrato trabalhista, em regra eles estão de boa-fé. O trabalhador, ele entra numa relação trabalhista não esperando ser demitido posteriormente para ter direito ao seguro-desemprego. Na teoria, nos livros, acredita-se que todo empregado entra porque está de boa fé. E a razoabilidade? É razoável esperar
que o empregado, um exemplo, né? É razoável esperar que o empregado que trabalhe receba por esse trabalho. Então é razoável que a pessoa que trabalha receba um valor equitativo por esse trabalho prestado. Então, nós conseguimos fazer outros vários exemplos de aplicação tanto do princípio da boa-fé como do princípio da razoabilidade dentro do direito do trabalho. Agora nós vamos passar a falar dos direitos, dos princípios específicos da relação de trabalho. O que quer dizer isso? São princípios que são utilizados primeiramente dentro da relação trabalhista e não em todas as relações jurídicas. Quais são esses princípios? Eu vou citar para vocês 4. O princípio da proteção, que é proteger essa relação trabalhista, proteger essa relação contratual entre empregado e empregador. Por que eu tenho essa proteção? Por que um dos princípios é essa proteção? Porque eu, enquanto sociedade, quero que as pessoas estejam empregadas, quero que as pessoas estejam produzindo, pagando com as suas responsabilidades que foram assumidas. Então, é um interesse para a sociedade, e a lei ela regulamenta os interesses da sociedade, a proteção da relação de trabalho. Beleza. Segundo princípio, princípio da primazia da realidade. O que quer dizer esse primazia da realidade? Quer dizer, sempre que eu tiver em dúvida entre provas, eu tenho uma prova, eu tenho um contrato, eu tenho uma prova no âmbito processual, eu tenho um contrato que fala X e eu tenho, na realidade, 2X. O que prevalece? Prevalece a realidade. Então, por exemplo, o empregado e o empregador fizeram um contrato de trabalho. E nesse contrato de trabalho estava previsto que o empregado receberia R$ 1.000 de salário. Beleza, está previsto no contrato R$ 1.000 de salário. Só que na realidade, com o decorrer dos meses, quando a gente vai observar os pagamentos que foram realizados na conta desse empregado, nós verificamos que ele, em vez de R$ 1.000, ele recebia R$ 2.000. Então, na realidade, quanto que ele recebia? R$ 2.000. Então, nós temos o que está previsto em contrato, R$ 1.000, e o que está previsto na realidade, os R$ 2.000. Então, no direito trabalhista, o que deve prevalecer é o que aconteceu na realidade, e não no contrato. Por que isso é importante? Quando a gente estiver falando, por exemplo, sobre os direitos à hora extra, adicionais, algumas indenizações, nós vamos ter que ver o que aconteceu na prática, na realidade. Então, por exemplo, nós temos que no contrato falava que não seria permitido fazer horas extras. Beleza. O pagamento, os olerites do empregado, realmente nunca tiveram a feitura de hora extra. Beleza. Nas folhas de ponto, também não tiveram marcações de horas extras. Mas nós temos testemunhas que viram determinado funcionário trabalhando além do horário, né, com uma certa frequência. Então, nós temos o quê? Que, apesar dos fatos, apesar das provas, do contrato falar que o empregado não fazia direito às horas extras, na realidade nós conseguimos provar por testemunha de que sim, o empregado fazia direito às horas extras. Então, nesse caso, nós temos uma primazia da realidade contra fatos, contra contratos, contra argumentos. Certo? A realidade no direito do trabalho tem supremacia. Certo? O terceiro princípio é a irrenunciabilidade de direitos. O que é essa irrenunciabilidade de direitos? Eu, empregado, ou eu, empregador, eu não posso renunciar aos direitos que a lei me deu. Então, por exemplo, eu sou um trabalhador que, se eu precisar de transporte para me deslocar do meu local de moradia para o meu local de trabalho, eu vou precisar receber da empresa o vale transporte. Beleza. E aí você depara com algumas situações onde as empresas até acontece de só contratar a pessoa que não vai precisar do vale transporte. Então, durante a entrevista mesmo de emprego, as empresas chegam e perguntam assim: você vai precisar de vale transporte? Porque se você fala que vai, ela já nem te contrata.
Por quê? Porque depois que ela te contratou, ela não vai poder fazer você assinar um documento falando que você não precisa do Vale Transporte. Isso é um exemplo, dentre vários. Por exemplo, a empregada gestante, ela pegar e assinar um termo de que não precisa da licença gestante, que não vai precisar ficar com o cuidado do filho os 4 ou 6 primeiros meses de vida do filho. Por quê? Porque às vezes nós percebemos, e depois eu vou falar isso para vocês, que há uma certa relação hierárquica entre empregado e empregador. Ou seja, nós temos uma certa preocupação de que os empregados, para se manterem empregados, aceitem fazer qualquer coisa, aceitem cortar, tolir seus próprios direitos para se manter empregado. Por quê? Nós vivemos em um país que tem muito mais gente do que trabalho. Então, nós temos que dar um pouco de segurança para esses trabalhadores, para não se despirem de todos os seus direitos simplesmente para se manterem empregados, certo? E o quarto princípio é o princípio da continuidade. Nós temos que acreditar que, em regra, os contratos de trabalho sempre devem continuar. Por exemplo, nós tivemos a questão da pandemia. E aí, em determinado dia, houve o fechamento dos comércios, fechamento de tudo, e os empregados deixaram de ir trabalhar em determinada empresa. Beleza. Deixaram de ir, o empregador deixou de cobrar, de fazer um contato com esses empregados, tudo isso em razão da pandemia. Beleza. Uma semana depois, as coisas começam a voltar ao normal, e aí a pergunta que faz é: o contrato de trabalho desses funcionários que deixaram de ir em razão da pandemia continuou ou não? Pelo princípio da continuidade, o contrato de trabalho continuou, certo? Então, nós temos que começar a ver o direito do trabalho com base nesses princípios que eu estou tentando explicar para vocês. Nesse princípio da proteção, nós tentamos tratar desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. Uma frase do Rui Barbosa foi o que eu falei para vocês. A gente tenta proteger essa relação de emprego muito mais favorável ao operário, muito mais favorável ao empregado. Por quê? Porque eu tenho interesse de que o trabalho continue, de que as pessoas continuem empregadas. Eu, sociedade, tenho interesse que as pessoas continuem empregadas. Então, na dúvida, a justiça ela vai beneficiar, ela vai ser mais benevolente com o empregado. Tem gente a favor, tem gente contra essa questão, mas é um princípio hoje aceito do direito trabalhista que, na dúvida, será dado um voto de confiança para o que está dizendo o empregado. Então, vamos supor, na relação de horas extras, o empregado fala que fez 100 horas extras. O empregador diz que fez uma. E aí ninguém consegue provar nada, não tem testemunho, não tem nada. A justiça hoje tende a observar o que foi dito pelo operário, pelo empregado. Claro que respeitado o princípio da razoabilidade. O juiz vai se indagar: é razoável um empregado fazer 100 horas extras em determinado mês? Ou esse período de 100 horas extras é razoável esperar que isso seja feito em 6 meses, em todo contrato de trabalho? E aí vai partir para uma questão probatória de processo que o juiz fica responsável por fazer. Do princípio da continuidade, nós podemos observar a súmula 212 do Tribunal Superior do Trabalho, que fala o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negadas as prestações de serviço ou despedimento, é do empregador. Então, o princípio da continuidade da prestação de relação de trabalho tem uma presunção favorável ao empregado. Então, que nós temos dois princípios batendo de frente, vamos pensar assim. Nós temos o princípio da continuidade, que eu quero que todas as relações de trabalho continuem,
E eu tenho o princípio da proteção do trabalho, que eu quero que o trabalho continue. Então, quando eu tiver um encerramento das atividades laborais, por N motivos, quem tem que alegar que não houve mais a prestação do serviço é o empregador e não o empregado. Por quê? Porque o ônus da prova é do empregador, porque a justiça trabalhista realmente, de fato, tende a proteger o hipossuficiente na relação. E na relação de trabalho, acredita-se que o hipossuficiente é quem tem que vender a sua força de trabalho para a sua subsistência. Esses são os princípios do direito trabalhista. O princípio da primazia da realidade ou supremacia dos fatos foi o que eu expliquei para vocês, em questão por exemplo, o caso que eu tenho uma previsão em contrato, eu tenho uma previsão de provas, de folha de ponto, mas os fatos que ficaram comprovados é de que a pessoa realmente fazia horas extras. Então, há uma supremacia da realidade sobre os outros contextos do direito do trabalho. Certo? Pessoal, muito obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição.